Lá, meninada, como nós havíamos falado, nós temos grandes transtornos psiquiátricos e os pequenos transtornos psiquiátricos. Os grandes transtornos psiquiátricos são aqueles que estão na DSM-5, né? E os pequenos transtornos são as queixas vagas assim, de ansiedade, depressão, somatizações e tal, que são extremamente comuns em psiquiatria ambulatorial. Eu quero falar um pouco sobre depressão. A depressão, ela também é conhecida como transtorno depressivo maior, e ela é caracterizada por a dificuldade de sentir prazer, um baixo nível de energia, insônia, sono excessivo, comer demais ou comer de menos. Então pode engordar, emagrecer, sintomas físicos como dores ou tensões, dificuldade de concentração, indecisão e pessimismo. Ou seja, o corpo não funciona porque a cabeça não está funcionando por falta de entusiasmo. Ela pode aparecer em qualquer momento da vida, desde a infância até a velhice, incluindo a adolescência, o período pós-parto e a menopausa. Ela se manifesta um pouco diferente em cada idade, principalmente a depressão da criança é diferente da depressão do adolescente, que é diferente da depressão do adulto. A depressão pode aparecer em um único episódio e não se manifestar mais, porém, normalmente, vários episódios sucedem. Em menor número de pessoas, os sintomas podem estar presentes de forma contínua, então ela é normalmente depressiva. A depressão hoje é considerada uma doença genética, é só observar que alguns membros da família também a possuem. Mas também diz fatores ambientais, como experiências estressoras na infância ou na vida adulta, doenças físicas, uso de álcool e drogas, também estão associados à depressão. É importante também, muitas vezes, diferenciar o que é luto, que são as perdas, de depressão, né? O luto sempre se espera que seja solucionado através de depressão ou de tristeza, que é a maneira da pessoa pensar em como vai viver sem aquela pessoa ou coisa. É necessário tratar a depressão porque muitas vezes as pessoas acreditam que a depressão é uma fraqueza dela, devido a um fator externo, como uma crise no trabalho, uma perda pessoal, estresse ao clima. E ela demora muito tempo a solicitar ajuda. E muitas vezes o que nós temos que demonstrar é que realmente não tem nada a ver com isso, e sim é algo orgânico que aparece sem ter causa ou gatilho. Então, o não reconhecimento disso pode trazer consequências bastante ruins para o indivíduo e para a família, principalmente porque ele está tentando forçar uma situação que não tem como ele resolver sozinho, rezando para que essa situação se resolva sozinha. Mais ou menos que nem um diabético querer que a sua diabetes se resolva sozinha, com orações e tal. Ela vai se resolver com hipoglicemia e pronto. A depressão é mais ou menos assim. O tratamento da depressão ele é feito com explicações. Nós temos que fazer o diagnóstico corretamente para explicar para o paciente o que ele tem, como é que tem, o que fazer, que isso se chama psicoeducação. A partir desse diagnóstico e passagem desse diagnóstico para o paciente, nós podemos optar então por medicamentos e também por condutas psicoterápicas. Os medicamentos utilizados para episódio depressivo maior são diversos antidepressivos, que são adaptados pelo médico ao paciente. Normalmente na rede, no SUS, nós temos a fluoxetina, nós temos a amitriptilina, que se calcula a dose necessária para o paciente, começando com uma dose pequena e subindo necessariamente até chegar à dose ideal com a ausência de sintomas. E a psicoterapia normalmente é ajudar a pessoa a entender a doença e manter o foco nessa questão de reabilitação psíquica, que seria nada mais, nada menos do que começar a escorar essa pessoa para que ela possa ter sentido na vida, sem forçar. O paciente deprimido ele fica extremamente incomodado com dizer que ele tem que se ajudar, de informar que ele tem que ter força, que ele não pode se dobrar com isso, porque ele é a pessoa mais interessada em não se dobrar por isso, em ter força. E a questão é que o cérebro não está funcionando. E por causa desse não funcionamento cerebral, é que ele está com falta de prazer, com falta de energia, com falta de entusiasmo, vivendo todos os dias extremamente cinza, como se fosse, mesmo ao meio-dia, uma noite profunda. Outra característica interessante é o que nós vamos fazer
com essa pessoa a longo prazo. Aí vem uma questão interessante, porque a depressão, por ser uma doença extremamente complexa e de longa duração, é bem possível que o indivíduo tenha que tomar medicação por um longo tempo. Então, isso também já deve ficar claro no início do tratamento, que nós não temos previsão de retirada da medicação. Então, você já vê a necessidade de explicar o que pode acontecer a longo prazo usando a medicação. Os pacientes têm muito medo de dependência, ou de ficar babando, ou de ficar diferente por causa da medicação. E nós temos que explicar que isso não é uma modificação de personalidade. Pelo contrário, é o resgate da personalidade. Então, a medicação, ela nada mais é do que uma correção de fluxo de neurotransmissores dentro do cérebro. Isso tem que ser explicado para o paciente. E mais uma coisa, essa explicação normalmente tira muito do peso das costas do paciente, porque ele começa a acreditar no seu médico e principalmente na medicação dada por esse médico. Temos que ficar atento também, porque os transtornos do humor, eles não são apenas transtornos depressivos. Nós temos transtornos bipolares. E normalmente os transtornos bipolares, onde a pessoa faz crises de mania, que seria ao contrário da depressão, muita atividade, muito pouco sono, muitas ideias mirabolantes, ou seja, um afeto entusiasmado com a vida, que a pessoa se sente extremamente muito bem. Às vezes é irritação, brabeza, mas normalmente a pessoa se sente extremamente criativa, quase que superior aos outros. E isso pode ocorrer, às vezes, pelo uso do antidepressivo. Então, muitas vezes se usa antidepressivo um tempo e daqui a pouco a pessoa tem uma virada maníaca. De uma hora para outra ela passa a ficar maníaca. Então, atento a isso, porque o tratamento é diferente. O tratamento aí já não é mais antidepressivo, e sim estabilizadores do humor. Hoje, o mais conhecido na rede é o carbonato de lítio. E essa virada maníaca, que nós vamos ficar atento, eu vou falar em outro vídeo sobre o transtorno do humor bipolar, eu tenho que ficar atento porque é algo extremamente complicado para o indivíduo socialmente, de exposição social, de gastos muito grandes que ele não pode arcar possivelmente, então vai ter problemas de envolvimento com justiça. Ok, gente? Então, era isso hoje, valeu, até mais.